Boa tarde. Hoje, eu e Enzo Nunes vamos estar falando um pouco sobre o tópico do livro A Casa Queimou. Então, esse tópico vai estar falando sobre a pólvora. Os chineses inventaram a pólvora durante a Idade Média, na dinastia Tona, no século VI. Que outros alquimistas, adicionando porções precisas de carvão ao salitre e ao enxofre, conseguiram chegar até a pólvora, chamada por eles de Huiyao. Por volta do século V, a pólvora começou a ser usada com propósitos militares na China. Era encontrada na forma de foguetes e bombas, lançados nas catapultas. O canhão surgiu em 1126, quando foram utilizados tubos feitos de bambu para se lançarem mísseis contra o inimigo. Posteriormente, os tubos de bambu foram substituídos por tubos de metal. Depois da China, o uso militar da pólvora se espalhou para o Japão e a Europa. No entanto, naquela época, os chineses já dominavam o uso da pólvora, uma mistura de salitre, enxofre e carvão. Entre seus usos estavam os fins recreativos. Os primeiros fogos de artifício eram bambus cheios de pólvora. Eles eram acessos e explodiam, emitindo um barulho forte e uma fumaça colorida. No entanto, agora eu vou estar passando a palavra para Enzo Nunes. E aí, Lucas, como você já falou, a pólvora é um composto químico de grande importância histórica e prática. Sua descoberta e desenvolvimento revolucionaram guerras, caça, mineração e até mesmo explorações espaciais. Primeiro, eu vou falar dos impactos da pólvora. Um dos principais impactos da pólvora é na história militar. A invenção da pólvora mudou radicalmente a natureza da guerra, introduzindo armas de fogo que substituíram as armas tradicionais, como os arcos e flechas, catapultas e espadas. Isso alterou todas as táticas de guerra, estratégia e até mesmo a estrutura social. A arma foi um avanço significativo no poder militar de cada país, de cada nação. Um segundo tópico é o efeito na exploração e colonização. Um dos principais e mais próximos exemplos que eu posso citar é a colonização do Brasil, né? Que quando os portugueses, que já tinham conhecimento e o funcionamento da pólvora, quando entrou em conflito com os povos nativos, que eram os indígenas, teve uma disparidade gigantesca no poder militar, né? E outro tópico é o desenvolvimento tecnológico. A pesquisa e o desenvolvimento relacionado à pólvora contribuíram para avanços na química, metalurgia, engenharia e até mesmo nas ciências dos materiais. Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento químico da pólvora. A pólvora clássica, né? A pólvora clássica é uma mistura de 3 componentes principais, que é o nitrato de potássio, o salitre, o carvão vegetal e o enxofre. A reação química que ocorre durante a queima da pólvora é uma combustão rápida e exotérmica, ou seja, libera calor. Ela pode ser simplificada em várias etapas. A primeira é a ignição. A pólvora é inicialmente acionada por uma fonte de calor externa, como a faísca de um pavio ou a ignição de um cartucho em armas modernas. O segundo é o desenvolvimento de gás. Quando a pólvora é aquecida, o nitrato de potássio se decompõe, liberando dióxido de nitrogênio e oxigênio. Isso cria uma pressão de gás que impulsiona o projétil ou a bala pela arma. O terceiro é a combustão. O carvão vegetal e o enxofre, ao mesmo tempo, também começam a queimar em uma reação exotérmica, liberando dióxido de carbono e sulfeto de carbono, além de uma grande quantidade de calor. O quarto é a propagação da reação. À medida que a reação continua, a superfície da pólvora não queimada é exposta ao oxigênio do ar, permitindo que a queima prossiga rapidamente pela mistura. E a quinta, e mais importante, é a liberação de energia. A energia liberada pela combustão é o que impulsiona o projétil ou a bala pela arma. E, se você for ver a quantidade de energia, é 3.000 joules por quilo de pólvora. Então é importante notar que a pólvora moderna pode ser formulada de maneiras diferentes para diferentes usos, como explosivos industriais ou propelentes em foguetes. Atualmente ela não é tão usada com tanto vigor como era usado na Idade Média e nas colonizações, mas mesmo assim é um componente químico muito importante e muito interessante.